buracos negros supermassivos são objetos que estão em evidência, rendendo inclusive 2 prêmios Nobel de Física relacionados à área. Então eu vou falar um pouco sobre buracos negros supermassivos, mas antes disso eu vou falar de astrofísica em geral, começando do beabá da astrofísica. A primeira pergunta é: o que é a astrofísica? E aí nessa imagem, vocês já estão vendo 2 objetos do Sistema Solar, são 2 planetas, o Júpiter e a Terra, que são objetos estudados pela astrofísica. Mas a definição de astrofísica, a gente pode dizer que ela é o emprego e o desenvolvimento de conhecimentos de física para entender o universo. Então, é como se a gente estivesse em um laboratório de física, só que o nosso laboratório é o universo e nós estamos interessados em entender os diferentes processos físicos que atuam nos objetos que a gente consegue observar. Aí vem a segunda pergunta, que eu acho que é o que é mais fascinante, talvez, da astrofísica. No laboratório de física, a gente entra no laboratório, vai lá e mede corrente, voltagem, a gente consegue medir as propriedades de materiais que a gente está estudando, né? A gente consegue tocar nesses materiais que nós estamos estudando. No caso da astrofísica não é assim. No caso da astrofísica, a única informação que nós temos da maioria dos objetos astronômicos é a luz que esses objetos emitem. E a partir da luz que eles emitem, nós chamamos a luz em astrofísica, qualquer radiação nós chamamos de luz. Isso vale para ondas de rádio, raios-x, qualquer radiação nós costumamos chamar de luz em astrofísica. Então, a única coisa que a gente detecta em astrofísica diretamente é a luz que um objeto emite ou que ele reflete. Como que nós fizemos isso? Do ponto de vista profissional, nós utilizamos telescópios, em geral, de médio ou grande porte, como, por exemplo, o telescópio Gemini, que são, o nome é Gemini porque são 2 telescópios, um fica localizado no Havaí e o outro fica no Chile. Os 2 telescópios são idênticos, têm 8 metros de diâmetro, e atualmente estão entre os maiores telescópios da superfície da Terra. O Brasil participa do consórcio Gemini, e nós, os astrofísicos brasileiros, têm acesso a esse telescópio, submetendo propostas e consequentemente, se as propostas forem aprovadas, as observações são realizadas. Podemos também pensar em um telescópio espacial, como o telescópio espacial Hubble, que causou uma grande revolução, não só na astronomia, mas na física em geral e nas áreas tecnológicas também. O telescópio espacial Hubble ainda está funcionando, tem ainda alguns poucos equipamentos que funcionam. Ele foi lançado lá na década de 90 e a previsão inicial de funcionamento era de somente 10 anos. Então ele já está aí 20 anos além do que se esperava dele. Tem 1 ou 2 instrumentos que ainda estão funcionando e todo ano tem chamada de tempo. E o futuro é o novo telescópio espacial, o telescópio espacial James Webb, que é um telescópio que tem 6,4 metros de diâmetro, que é muito maior do que o telescópio Hubble, que tem 2,4 metros de diâmetro. No caso de astrofísica, quanto maior o telescópio, maior a capacidade dele de capturar luz. Então, consequentemente, objetos menos luminosos, objetos mais fraquinhos, podem ser observados. O telescópio James Webb ele tem esse formato de colmeia aqui, porque ele vai ser lançado para o espaço, a previsão é para dezembro, e ele tem que ir fechado, então ele vai se abrir no espaço, não tem como lançar um espelho inteiro, então ele vai todo dobrado e vai sendo aberto aos poucos na medida que chegar no ponto onde ele vai ficar. E além disso, ele tem esses painéis aqui embaixo, que vão estar sempre voltados para o Sol, para proteger o telescópio da radiação solar. Se
Se a radiação solar incidir num telescópio, toda a parte eletrônica é derretida do telescópio, porque ele amplifica essa radiação solar. Para que serve a astrofísica? Assim como várias ciências, a gente pode dizer que a astrofísica é uma ciência básica. Várias áreas da física são ciências básicas, várias áreas da química são ciências básicas, outras são aplicadas. A gente costuma dividir a ciência em ciência básica e aplicada, são as duas grandes áreas da ciência. Assim como todas as outras ciências básicas, a astrofísica é um dos pilares do desenvolvimento de outras ciências e tecnologias. Nós utilizamos o universo como nosso laboratório, entendemos os processos físicos, muitos deles são reproduzidos em condições aqui na Terra. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, o elemento hélio. O elemento hélio foi descoberto primeiro no Sol, e depois aqui na Terra, e é o segundo elemento mais abundante de todo o universo, ficando só atrás do hidrogênio. Então, assim como outras ciências básicas, a astrofísica é um pilar do desenvolvimento de outras ciências e tecnologias. E aqui tem uma representação que mostra algumas das tecnologias que foram aprimoradas ou por causa da astronomia ou por causa da astronáutica e missões espaciais. Então, nessa figura, tudo que vocês estão vendo nessa figura tem alguma relação com a astronomia, são tecnologias que foram inicialmente desenvolvidas com fins astronômicos ou das corridas espaciais. Um exemplo é predição do tempo, previsão do tempo, utilizando imagens de satélite. Na mesma linha, navegação via satélite, o GPS, a gente conseguir usar o Google Maps, o Waze ou alguma coisa do tipo. Tudo isso foi aprimorado, porque se eu lançar um satélite, por exemplo, eu tenho que ter as coordenadas exatas de onde que ele vai ficar, então eu tenho que conseguir prever com precisão não só o lançamento, mas também a identificação dele depois que estiver em órbita. Vários materiais, ligas metálicas, ligas muito leves e resistentes, que foram desenvolvidas inicialmente para satélites, posteriormente utilizadas em aviões, por exemplo, e outros equipamentos do nosso dia a dia. Cadeiras robóticas e principalmente baterias de longa duração. Se vocês pensarem no telescópio espacial Hubble, ele é equipado com várias baterias, e são baterias lá da década de 90. Então, é uma tecnologia antiga, mas já eram baterias de excelente duração. O estudo do laser, que hoje é utilizado para várias coisas, incluindo cirurgia laser, corte com precisão, enfim, uma série de coisas. Tudo isso tem a ver com astrofísica. E agora vamos para purificação de água, comida desidratada, a famosa uva passa, podem colocar na conta dos astronautas. Imaginem levar comida para o espaço, quanto mais leve for, melhor. Menos energia se gasta para lançar o foguete. Transmissões de TV, internet, rádio, etc. E agora as duas que eu gosto mais. Caneta esferográfica foi desenvolvida por causa de missões espaciais. Antes da caneta esferográfica, canetas eram canetas de tinta. E essas canetas só funcionam com gravidade. Se tu não tem força resultante, não tem a gravidade atuando na tinta, a tinta não escorre para baixo e tu não vai conseguir escrever no papel. Então, a caneta Bic é um dos desenvolvimentos com fins de astronomia ou astronáutica. Câmeras fotográficas digitais são outros exemplos. Até hoje, as melhores câmeras são utilizadas em telescópios. Quando a gente está interessado em observar objetos muito fracos, a câmera faz toda a diferença. É igual tu querer tirar uma foto com um zoom gigante, se tu não tem um sistema de lentes adequado, se tu não tem uma câmera muito boa, tua foto vai ficar ruim. Então, até hoje, a maioria das câmeras digitais, as melhores câmeras digitais, sem sombra de dúvidas, ainda estão em telescópios, são desenvolvidas com fins astronômicos. E aí, saindo do desenvolvimento de tecnologia e falando um pouquinho sobre qual que é o nosso lugar no universo. Nós moramos num planeta
chamado Terra. Esse planeta está orbitando em torno de uma estrela chamada Sol. O Sol, por sua vez, todos os outros planetas do Sistema Solar orbitam essa mesma estrela. O Sol, por sua vez, ele está numa galáxia que nós chamamos de Via Láctea. E essa estrela, o Sol, ela está a uma distância relativamente grande do centro da galáxia. A gente diz que ela está na periferia da Via Láctea. A nossa galáxia, a Via Láctea, por sua vez, faz parte de um grupo de galáxias. Dentro desse grupo, juntamente com Andrômeda, que é a outra galáxia que a gente consegue observar até mesmo a olho nu, estando num lugar muito escuro, são as duas maiores galáxias, mas elas não estão entre as maiores galáxias do universo. Tem galáxias que são 1000 vezes mais massivas do que a Via Láctea, por exemplo, até mais do que isso. E, por sua vez, esse aglomerado de galáxias aqui faz parte de um superaglomerado, que a gente chama de superaglomerado local. Cada pontinho que vocês estão vendo aqui nessa imagem de fundo é uma galáxia, e a junção de todos esses pontos a gente chama de estrutura em grande escala do universo, ou a teia cósmica. Então, o nosso lugar no universo não tem nada de especial. Nós moramos num planeta que é um planeta pequeno, comparado com outros planetas do Sistema Solar. Vivemos em uma galáxia que também é igualmente comum. Existem bilhões, até trilhões de galáxias semelhantes à Via Láctea. Essa galáxia ela faz parte de um grupo, nem sequer é um grande aglomerado de galáxias. Então, o nosso lugar no universo não tem nada de muito especial, a não ser por ter água no estado líquido, que é algo que não foi descoberto ainda, com certeza, em outros planetas. No Sistema Solar, isso aqui é uma imagem em escala de tamanho dos planetas do Sistema Solar e do Sol, mas não em escala de distância. Então, vocês podem ver que todos os planetas estão mais ou menos a mesma distância um do outro aqui. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O maior é Júpiter. E aí tem os planetas anões aqui embaixo também. Plutão foi rebaixado a planeta anão em 2006. E além disso, o Sistema Solar ainda conta com asteroides, cometas, satélites dos planetas, as luas dos planetas, satélites artificiais também, os anéis como os de Saturno, Urano, Netuno também tem. Enfim. Então, existem vários objetos diferentes no Sistema Solar. Não há muito tempo atrás, se começou a investigar, se buscar por planetas fora do Sistema Solar e se investir um pouco mais pesado em termos de tecnologia. Hoje, nós conhecemos 4.528 planetas fora do Sistema Solar. Esse número foi atualizado há uns 3 dias. Talvez tenha aumentado um pouquinho, mas não muito. Nesse site aqui vocês podem verificar o número de planetas, as técnicas de detecção e tudo mais. Só que por que a gente não detectou água no estado líquido em outro planeta? A água no estado líquido é a condição fundamental para abrigar vida. Não existe vida sem água no estado líquido, talvez com exceção de alguns seres meio extremos, umas bactérias que conseguem sobreviver em ambientes extremos. A grande maioria dos planetas que nós descobrimos até hoje são do tamanho de Júpiter, são planetas semelhantes a Júpiter, e pouquíssimos são semelhantes à Terra. Mas eles estão por tudo, a gente consegue detectar planetas em várias estrelas da vizinhança solar. Alguns deles são, de fato, parecidos com a Terra. Aqui está a Terra, e aí vocês vão vendo os outros planetas aqui. Alguns são parecidos em tamanho, outros são parecidos em distância à sua estrela. Isso aqui é o que a gente chama de planetas dentro da zona de habitabilidade. Só quer dizer que são planetas que estão a uma distância de sua estrela que possibilita a existência de água no estado líquido. Bom, vamos aumentando a nossa escala de distância e de tamanho. Quando a gente olha para o céu noturno, em uma região escura principalmente, a gente vai ver uma região do céu que tem mais objetos, que é mais luminosa. Essa região a gente está olhando em direção ao centro da nossa galáxia. Praticamente todos os objetos que a gente enxerga a olho nu no céu são objetos da nossa galáxia. Existem poucas exceções,
e elas são vistas geralmente em locais muito escuros, como as nuvens de Magalhães, que são galáxias próximas, por exemplo. Então, cada ponto desses aqui é um objeto da nossa galáxia, é uma estrelinha da nossa galáxia, as regiões mais nebulosas aqui são regiões de formação estelar, são aglomerados de estrelas. Então, quando a gente olha para o céu e vê a região que tem a maior concentração de estrelas, essa é a direção do nosso centro, do centro da nossa galáxia. Lembrando que nós estamos dentro da galáxia, então a gente está olhando da periferia, lá do braço espiral da galáxia, em direção ao centro, então a gente vai ver uma região com maior concentração de estrelas. Vamos ao tamanho das estrelas. Começamos primeiro com a Terra. A Terra está aqui. Todos os objetos do Sistema Solar, os planetas estão aqui, e isso aqui é o Sol, certo? Então a gente pode imaginar, o Sol é uma estrela grande. Vamos mudando a escala. Aqui eu dou um zoom nos planetas menores, Mercúrio, Marte, Vênus e Terra. E aí, esse último objeto que aparecer sempre em cada um desses painéisinhos vai ser o primeiro. Então a Terra está aqui, e eu continuo a escala. Júpiter vem para cá. Coloco Júpiter aqui, pequenininho. O Sol está aqui. Sirius, é a estrela super brilhante do céu, está aqui. E nós vamos colocando o Sirius para cá. E vai aumentando. Aldebaran, outra estrela gigante. Antares, aqui mais para frente. Betelgeuse, da constelação de Órion. Enfim, então, nós temos estrelas, lembrando que o Sol está aqui. Nessa escala aqui, o Sol já é praticamente invisível, porque Sirius é isso aqui. Então, a gente tem estrelas muito maiores do que o Sol, e tem algumas estrelas, tem muitas estrelas menores do que o Sol também. Então, isso vai no sentido do que eu falei agora há pouco sobre o nosso lugar no universo. O Sol é uma estrela comum, né? Ela não tem nada de muito especial em termos, em comparação com outras estrelas. A maioria das estrelas, elas não estão sozinhas no universo. A maioria dessas estrelas estão em aglomerados estelares, ou pelo menos em pares de estrelas, elas não estão isoladas. O Sol é uma exceção nesse sentido. É uma estrela isolada, por pouco Júpiter não adquiriu massa suficiente para virar uma estrela, mas o Sol ficou isolado. Dois exemplos de aglomerados são o aglomerado Ômega Centauri, que é facilmente observado com um telescopinho pequeno, com binóculos. Esse aglomerado está localizado a 17.300 anos-luz e tem várias milhões de estrelas. A idade dele é mais ou menos a mesma idade da nossa galáxia, próxima à idade do universo, de 12 bilhões de anos. Já no outro aglomerado, que é a Caixinha de Joias, ele está um pouco mais perto, 7.600 anos-luz, só que as estrelas são bem mais jovens. Então, se vocês olharem para o céu, objetos que são mais azuis, em geral, são objetos mais jovens do que os objetos mais vermelhos, em se tratando de estrelas. A gente tem que tirar os planetas dessa conta. Então, quando a gente olha para o céu, se vocês verem uma estrela mais azul, isso quer dizer que ela é mais quente. Se vocês pensarem na analogia da chama do fogão, a parte mais debaixo da chama do fogão é azul, e à medida que vai subindo a chama, ela vai ficando mais avermelhada, vai ficando mais fria. Então, a temperatura das estrelas azuis, em geral, é algo em torno de 30.000 graus Celsius, enquanto que das estrelas mais vermelhas é 3.000 graus Celsius, mais ou menos. Então, em geral, estrelas azuis são jovens e quentes, estrelas mais vermelhas são velhas e mais frias. Além de estrelas, nós temos gás e poeira. Um exemplo de onde as estrelas nascem é a famosa nebulosa de Órion. Aqui a gente tem gás, basicamente hidrogênio ionizado, tudo isso que vocês estão vendo é hidrogênio ionizado, e as estrelas estão se formando aqui dentro. À medida que as estrelas se formam, elas produzem ventos que vão expulsando, aquecem esse gás ao redor e vai expulsando o gás ao redor até ficar a estrela isolada. Aqui a gente vai para o outro extremo. Isso aqui é uma estrela morrendo, é uma nebulosa planetária. O Sol, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, vai se transformar numa nebulosa planetária.
sobra o núcleo da estrela e ela perde as cascas, ela para de produzir energia, isso leva ela a perder as cascas externas. Então isso aqui é o que fazia parte da estrela antes dela perder as cascas. E aí tem um evento mais catastrófico, que é uma supernova. Supernova, a grosso modo, é uma explosão de uma estrela. No centro vai sobrar, que a gente não consegue ver nessa imagem, vai sobrar um objeto muito compacto, ou um buraco negro, que a gente diz que é um buraco negro estelar, ou uma estrela de nêutrons. São objetos bem compactos, mas a maior parte desse material aqui também fazia parte da estrela. Nesse caso, a interação, em geral, também com nuvens de gás molecular que ainda estão à volta da estrela. Mas é um evento bem mais catastrófico do que o anterior. E a gente vai para a galáxia. A gente tem aí cerca de 1 trilhão de galáxias no universo. As galáxias, elas são classificadas de acordo com a forma que a gente vê elas. A gente pode ter galáxias espirais, como essa aqui. Essa aqui é uma espiral barrada, tem uma barra aqui no centro. Essa aqui também é uma galáxia espiral, só que ela está sendo vista de perfil, então a gente não vê os braços espirais. Então isso é algo que dificulta as observações de galáxia. A gente não pode ir lá e virar a galáxia e observar ela de perfil ou de frente. As galáxias podem ser elípticas, como por exemplo essa aqui. Em geral, galáxias elípticas possuem somente estrelas velhas. Então, enquanto que as espirais têm estrelas se formando ainda. E galáxias irregulares, como por exemplo as nuvens de Magalhães, que são 2 objetos próximos da Via Láctea que a gente consegue até mesmo enxergar a olho nu, próximo do horizonte, geralmente. As galáxias interagem entre si. Aqui é o resultado da fusão de 2 galáxias. Nós tínhamos 2 galáxias, elas se fundiram e geraram essa galáxia, que se chama galáxia de antena. A galáxia de antena é porque ela lembra a antena de um inseto aqui. Não sei se vocês conseguem ver. E em geral, as galáxias sofrem várias interações com o passar do tempo, e isso ajuda a moldar as galáxias como a gente observa. Andrômeda e Via Láctea vão acabar se fundindo também. E aí, aumentando ainda mais a escala de tamanho, vamos aos aglomerados de galáxias. O telescópio espacial Hubble foi apontado para uma região escura do céu, onde não se detectava nenhum sinal de luz. E ele ficou apontado por bastante tempo. O resultado disso foi que, naquela região escura, apareceram centenas, milhares de galáxias. E uma das coisas interessantes dessa imagem aqui, que vem do telescópio Hubble, é essas estruturas aqui, esses arcos aqui, que aparecem em vários pontos da imagem. Isso aqui é uma predição da teoria da relatividade geral de Einstein. Isso nada mais é do que um objeto que está lá atrás desse aglomerado de galáxias, e o caminho da luz, o raio de luz, ou o feixe de luz, está sendo distorcido pela massa desse aglomerado aqui. Então, isso mostra que a luz pode sim sentir o efeito gravitacional, e isso era previsto pela teoria da relatividade de Einstein. Bom, resumindo essa parte das distâncias, o raio da Terra, pouco mais de 6.000 quilômetros, distância Terra-Lua, dá para ir de carro, com sorte nem estraga o motor. E aí a gente vai indo, o Sol está a 8 minutos-luz, o tamanho do universo é de cerca de 13 bilhões de anos-luz. Então, todos esses objetos aqui, a gente não chega ao extremo do tamanho do universo, mas com o novo telescópio espacial será possível observar as primeiras galáxias formadas, mas a gente consegue observar vários objetos, a grande maioria dos objetos que emitem luz em diferentes distâncias. Bom, agora vamos aos buracos negros, que é, de fato, o tema da palestra. Vou gastar uns 15, 20 minutos falando sobre buracos negros. Vamos pensar, eu não vou pensar em termos de Einstein para definir um buraco negro. Vamos pensar na gravitação de Newton. A gente tem aqui a força gravitacional, que é dada por essa equaçãozinha aqui. Tem a massa
da Terra, a massa da maçã aqui, que está caindo na cabeça do Newton, e o raio da Terra. Ou seja, o raio da Terra aqui, na verdade, é a distância entre a maçã e o centro da Terra. Então, se tu trocar Terra e maçã por exemplo, Terra e Lua, aqui vai estar a distância Terra-Lua, ou Terra e Sol vai estar a distância Terra-Sol, certo? Então, quando a gente está próximo da superfície da Terra, a gente simplesmente usa força igual a mg, o peso igual a mg. Quando os objetos estão distantes entre si, a gente usa essa equaçãozinha direta aqui e calcula a força de atração do Sol com a Terra, por exemplo, ou da Terra com a Lua, ou, enfim, de quaisquer objetos em interação gravitacional. Então, essa equaçãozinha aqui é a equaçãozinha que vem de Newton. Aí depois veio Einstein. Einstein disse que a massa curva o espaço ao seu redor. E as lentes gravitacionais que eu mostrei agora há pouco confirmam essa previsão do Einstein. Então, se a gente colocar a Terra aqui, essa aqui é a representação do espaço ao redor da Terra, a gente tem uma curvatura. Então, ao passar por um corpo massivo, a luz vai sofrer um desvio e não vai se deslocar em linha reta, vai ter uma curvatura. Isso é confirmado não só pelas lentes gravitacionais, mas também por outras observações. Então vamos lá, vamos só pensar nessa equação. Se eu aumentar a massa, ao invés de colocar uma massa da Terra, eu colocar 1000 massas da Terra, o que vai acontecer com essa força? Mantendo a massa da maçã constante. Eu vou aumentar a força 1000 vezes, certo? Então, e agora, se além de aumentar a massa, eu diminuir o raio para 1/1000 do raio da Terra, o que vai acontecer? Notem que aqui tem um quadrado, então eu vou ter 1/1000 ao quadrado. O que vai acontecer é que o peso da maçã, ou o nosso peso, vai aumentar 1 milhão de vezes. E assim por diante. Vamos aumentando a massa e diminuindo o raio. A pergunta é, até quando isso é possível? Onde isso vai parar? A resposta é, isso vai parar num buraco negro. Um buraco negro nada mais é do que se eu comprimir a Terra ou o Sol ou qualquer objeto suficientemente a ponto de o campo gravitacional ser tão intenso que nem a luz conseguir escapar dele, ou seja, se tu quer lançar um satélite em órbita da Terra ou para fora do sistema solar, ele tem que ultrapassar a velocidade de escape da Terra. No caso de um buraco negro, a velocidade de escape é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, um buraco negro é um objeto cuja velocidade de escape é a velocidade da luz. Então, aqui tem duas representações artísticas de buracos negros. E esse raio aqui, que é o que a gente chama de raio de Schwarzschild, que dá o horizonte de eventos do buraco negro. Do ponto de vista de teoria da relatividade, a gente não diz que o buraco negro tem um tamanho. A partir desse raio, qualquer coisa mais para dentro desse raio, a gente não consegue observar, simplesmente porque não tem emissão de radiação alguma, não tem nenhum sinal que a gente possa detectar que venha de dentro do buraco negro. Então, isso aqui é o que a gente chama de raio de Schwarzschild, é só colocando o módulo da velocidade da luz aqui como sendo a velocidade de escape. Agora acabaram as contas. Vamos lá. Se a gente pegasse a Terra e comprimisse ela o suficiente, nós teríamos que comprimir ela até 9 milímetros de raio. Com isso, ela seria um buraco negro. O Sol, ele teria que ser comprimido a um tamanho de 3 quilômetros. Com isso, ele seria um buraco negro. Mantém a massa do Sol e comprime ele até ele ter um raio de 3 quilômetros. Ou mantém a massa da Terra e comprime ela até ela ter um raio de 9 milímetros. Na nossa galáxia, nós temos um buraco negro supermassivo no centro. Esse buraco negro supermassivo tem 4 milhões, aproximadamente 3,6, arredondando aí 4 milhões de massas solares. O raio de Schwarzschild, ou seja, o horizonte de eventos desse buraco negro, é de 12 milhões de quilômetros.
E aí vem a pergunta, como que os buracos negros se formam? A gente pode separar em dois grandes grupos. O primeiro são os buracos negros estelares. Eu mostrei lá um exemplo de uma estrela que explodiu e disse que no centro podia sobrar um buraco negro. Isso vai acontecer em estrelas mais massivas, que explodem como supernovas. Vai sobrar um buraco negro no centro se a estrela tiver massa maior do que 25 massas solares, não de 10 aqui. E o outro grande grupo são os buracos negros supermassivos, que são aqueles que estão no centro das galáxias. Eles têm massas de 1 milhão a 1 bilhão, ou de alguns milhões a alguns bilhões de massas solares, e eles estão no centro das galáxias. São produzidos quando o universo ainda era jovem, mas ninguém sabe exatamente ainda como que eles se formaram. Isso porque a gente não consegue observar as primeiras galáxias, a gente vai conseguir observar isso com o novo telescópio James Webb. De buracos negros estelares, a gente tem cerca de 100 milhões só na nossa galáxia. Tem várias galáxias próximas, uma evidência desses buracos negros são esses gamma ray bursts, que eu não vou entrar em detalhes. Então, a gente tem aí milhões de buracos negros estelares. O Prêmio Nobel de Física de 2017, eu mencionei logo no começo que os buracos negros foram o assunto de 2 prêmios recentes. Em 2017, o Prêmio Nobel de Física foi a descoberta das ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais elas são produzidas quando 2 objetos compactos, um buraco negro e uma estrela de nêutrons, ou 2 buracos negros estelares, chegam muito próximos. Eles distorcem o espaço ao redor deles e produzem essas ondas gravitacionais que são detectáveis. O sinal delas é muito fraquinho, mas a teoria já previa essas ondas gravitacionais, então quando os buracos negros estão muito próximos, eles podem produzir essas ondas gravitacionais e detectar elas aqui na Terra. Objetos compactos, como estrelas de nêutrons, também podem produzir, e aí, se eu tenho um objeto compacto, eu posso observar também a luz emitida por ele. No caso, se eu tenho 2 buracos negros, isso aqui não seria brilhante, né? Isso aqui é só uma representação artística, né? Os buracos são negros, não tem emissão de radiação alguma, isso aqui é uma representação das ondas gravitacionais que estão sendo produzidas. Então, esse foi o primeiro momento em que o Prêmio Nobel de Física, recentemente, foi para buracos negros. Vamos agora à segunda classe de buracos negros, são os buracos negros supermassivos. O centro da nossa galáxia, que é uma representação de uma galáxia, a gente imagina que seja semelhante à nossa, uma galáxia espiral, com uma barra. No centro da nossa galáxia, nós temos um buraco negro supermassivo. Não só na nossa galáxia, mas em muitas outras galáxias, em praticamente todas as galáxias do universo, existem buracos negros supermassivos no centro. Só que só em algumas delas esse buraco negro está capturando matéria. Aquela história de que o buraco negro engole tudo que passa próximo não é verdade. Tem que passar muito próximo. Tem que estar dentro do raio de influência do buraco negro, que é onde o campo gravitacional dele domina sobre o campo gravitacional da galáxia. Então, mesmo tendo um buraco negro no centro da nossa galáxia, o Sol está orbitando o centro da galáxia como se não existisse esse buraco negro, que diz como que o Sol se move é a distribuição de massa da própria galáxia. E aqui tem um exemplo de uma galáxia onde o buraco negro está capturando matéria. Quando ele captura matéria, ele também forma-se um disco ao redor dele, e esse disco emite um monte de radiação. Essa radiação pode ser detectada com os telescópios em diferentes comprimentos de onda, em diferentes frequências. Então, o buraco negro não emite radiação, mas o disco ao redor dele emite. E aí é interessante que se a gente olhar para uma galáxia como essa galáxia Centaurus A, se eu olhar ela no visível, que é a radiação que a gente consegue enxergar através de um telescópio, eu vou ver isso aqui. Uma galáxia que tem uma estrutura aqui, que diz que é uma estrutura de poeira, mas é basicamente isso que eu estou vendo. Quando eu olho ela em raios X, que está detectando gás a temperaturas de milhões de Kelvin, eu tenho essa estrutura ao redor, as regiões azuis aqui são as mais brilhantes. Em nada lembra a galáxia no visível. Quando eu olho ela em comprimentos de onda rádio, mesma coisa. Nada lembra a imagem do visível.
E se eu olhar em outro comprimento de onda, como, por exemplo, essa transição em 21 centímetros, que é uma observação do hidrogênio atômico, ela está mais ou menos ao longo dessa estrutura de poeira aqui. Então, observar galáxias depende de como que tu olha para ela e, idealmente, tu tem que conseguir observar em todas as faixas espectrais para conseguir dizer qual que é a física do objeto. A massa da galáxia pode ser determinada, a massa da galáxia de buracos negros pode ser determinada utilizando o teorema do Virial, 2 vezes energia cinética menos energia potencial gravitacional igual a 0, isola a massa, a gente encontra aqui, colocando números típicos para os parâmetros, a gente encontra uma massa de 10 na 8 de massas solares, 100 milhões de massas solares. Valores típicos, como mencionei antes, é de 1 milhão a 1 bilhão de massas solares para os buracos negros. A fonte de energia dos núcleos ativos de galáxias, hoje a gente sabe que é justamente desse processo de acreção de matéria pelo buraco negro. Esses núcleos ativos de galáxias, eles emitem, só numa regiãozinha bem pequena, próximo do buraco negro, mais radiação do que todas as estrelas da galáxia. Então, se a nossa galáxia fosse uma galáxia ativa, o brilho de todas as estrelas poderia ser comparável ao brilho de um pontinho lá no centro dela, onde está o buraco negro. Então, todas as galáxias onde o buraco negro está capturando matéria, nós chamamos de galáxias ativas. Onde ele não está capturando matéria, nós chamamos de galáxias normais. A nossa galáxia é um caso de uma galáxia normal. Eventualmente, o buraco negro captura um pouquinho de matéria. E aí vem o Prêmio Nobel de Física de 2020, que foi dado a esses 3 cientistas. O Penrose foi por contribuições teóricas, ele mostrou que a teoria de Einstein, de fato, previa a existência de buracos negros, embora Einstein não acreditasse isso, e os outros 2 são observacionais e mostraram que no centro da nossa galáxia tem um buraco negro e determinaram a massa desse buraco negro. Deixa eu voltar. Aqui tem um videozinho que vai mostrar, dando um zoom na região central da nossa galáxia, vocês vão ver vários pontinhos que foram observados por essa equipe. São 2 trabalhos independentes, da Andrea Ghez e do Ryan Genzel, mas os 2 fizeram basicamente a mesma coisa. Observaram estrelas durante muito tempo, durante vários anos, e foram vendo como as estrelas se moviam para até conseguir fechar as órbitas dessas estrelas. Então o videozinho vai mostrar, vai dar um zoom na região central e vai mostrar as órbitas dessas estrelas. Então, esse é o modelinho, essa estrutura que se forma aqui no centro está o buraco negro, as órbitas das estrelas estavam um pouquinho mais distantes, isso aqui é próximo do disco de acreção do buraco negro da nossa galáxia, e a massa estimada, como eu disse lá antes, é de cerca de 4 milhões ou 3,6 milhões de massas solares. Isso é determinado utilizando, basicamente, leis de Kepler, ou um pouco mais aprimorado do que isso. E aqui estão as observações de um dos grupos, do grupo da Andrea Ghez.
que cada pontinho aqui mostra a posição da estrela, de uma estrela, com o tempo. Então, foram observadas várias estrelas aqui, cada cor aqui representa uma estrela, e aí eles observaram por bastante tempo e mostraram que todas elas estão orbitando em torno de um ponto que não tem nada. Então, não tem emissão de luz, não é grande o suficiente para caber um aglomerado de estrelas, então só pode ser um buraco negro. Tem massa, não emite radiação, e tem massa, que é o que determina como que essas estrelas estão se movendo. E talvez o mais próximo de um prêmio Nobel que eu vou chegar é colaborar com um premiado. Nós temos uma colaboração, aí tem vários brasileiros, tem o pessoal da URGS, e eu aqui da UFSM, nós temos uma colaboração que se chama LHAMA, onde nós observamos galáxias onde o buraco negro está capturando matéria e comparamos com galáxias que ele não está capturando matéria. Então, os objetos são idênticos, a não ser pelo fato de que o buraco negro está capturando matéria em uns e em outros não. E aí, nessa colaboração, o Ryan Genzel faz parte também, ela é coordenada por um pesquisador do Instituto Max Planck, na Alemanha. E aqui tem uma foto de parte da equipe em uma conferência. O Genzel não participou dessa conferência, embora o prêmio Nobel dele não tenha nada a ver com esse projeto, né? São observações da nossa própria galáxia, que a gente está observando galáxias externas. O assunto é semelhante, são os buracos negros supermassivos, só que em galáxias distantes. Aí, até então, até o início de 2019, nós sabíamos que buracos negros estelares já são aceitos, e tem vários argumentos, não só observacionais, mas também de teoria de evolução de estrelas. Então, que tem convicção de que os buracos negros estelares existem, e a gente tem observações que comprovam isso. Então, isso já era sabido. Buracos negros supermassivos, eles são encarados como a certeza pela maioria da comunidade. Eu disse antes que todas as galáxias, ou a grande maioria das galáxias, possuem um buraco negro no centro. Então, a gente já sabe que eles existem, mas ninguém viu um buraco negro. Até 2019, ninguém tinha visto diretamente um buraco negro. O prêmio Nobel do Andrea Ghez e do Genzel foi por uma evidência indireta da existência desse buraco negro, que é a gravitação, o movimento das estrelas. Existem outras evidências indiretas, como o fato de existir esses núcleos ativos de galáxias. Mas até 2019, nenhuma imagem direta de um buraco negro. Aí veio um experimento que se chama o Telescópio do Horizonte de Eventos, o EHT. Ele basicamente se utiliza várias antenas. Ele é um telescópio que opera em frequências de rádio. Então, tem antenas espalhadas por todo o globo. Cada pontinho aqui é uma antena. E isso, na prática, faz como se a gente tivesse um telescópio praticamente do diâmetro da Terra aqui, no sentido de conseguir resolver escalas. A resolução espacial é algo bem importante em astrofísica. Uma analogia que a gente pode utilizar é que se a gente está numa estrada de noite, vem um carro de frente, enquanto ele está muito distante, a gente vê só um farol. Quando ele se aproxima, a gente vê dois. Então, quanto maior o tamanho do telescópio, mais fácil vai ser a gente identificar esses dois faróis e separar objetos astronômicos. E aqui foi um experimento que é o limite do que pode ser feito na superfície da Terra, que é combinar telescópios, radiotelescópios espalhados pelo mundo, de forma a simular um telescópio do tamanho da Terra. E aí eles observaram uma galáxia, que é a galáxia M87. No centro dessa galáxia a gente tem um buraco negro, a gente não viu ele até então, mas tem um buraco negro. A massa desse buraco negro é grande, 6 bilhões de vezes a massa do Sol, e a galáxia está relativamente próxima. Então tem tudo para o telescópio conseguir enxergar esse buraco negro. E aí veio a observação.
A observação mostra algo escuro aqui no centro e ao redor dele o que a gente chama de a sombra do buraco negro. A gente está olhando próximo do horizonte de eventos desse buraco negro. O disco de acreção está aqui para fora, então a gente está vendo diretamente a imagem do buraco negro. Dando um zoom, a gente conseguiu detectar esse buraco negro. Quando eu falo a gente, eu estou falando em comunidade científica em geral. Isso é algo tão novo que e o processamento de dados é tão complicado que várias equipes fizeram análise dos dados de forma totalmente independente, sem conversar uns com os outros, para não introduzir nenhum erro de processamento. Então, quando todas as equipes encontraram algo parecido, aí sim a colaboração se convenceu de que, de fato, tinham visto pela primeira vez um buraco negro. Isso aqui é de 10 de abril de 2019. O interessante disso é que eu vou só focar nessa resolução espacial. Esse telescópio, ele conseguiria não só ver uma moeda de R$1 lá na Cidade do México, se o telescópio estivesse aqui em Santa Maria, mas ler o que está escrito nessa moeda. A resolução é impressionante. Então, se eu colocar uma moeda de R$1 lá na Cidade do México e conseguisse apontar esse telescópio para lá, eu ia conseguir ler a data que está lá na moeda de R$1. Então, terminando, como observar os buracos negros? Uma forma são os buracos negros estelares. Eu tenho um buraco negro, ele captura a matéria de uma estrela companheira e forma o disco de acreção, e a gente vai ver esse disco de acreção. O outro é se o buraco negro engole uma estrela inteira, isso acontece eventualmente no centro de galáxias, mas o mais comum é o buraco negro estar engolindo gás, e aí a gente consegue ver o disco de acreção novamente. Ou diretamente, mas por enquanto diretamente é só para uma galáxia, para um buraco negro. O próximo deve ser o da nossa galáxia, mas como a gente está dentro da galáxia é mais difícil de fazer essa observação, mas é o mais próximo, sem dúvida. E a novidade, que é bem recente, é as ondas gravitacionais. Então, aquela resposta lá do começo da minha apresentação, que eu disse o que se observa, a resposta eu coloquei a luz, isso já não é mais tão verdade, porque a gente consegue observar também ondas gravitacionais, embora a grande maioria das observações ainda esteja focada na radiação. Então, a partir da detecção de ondas gravitacionais, a gente diz que a astronomia virou uma ciência multimensageira ou de multimensagem. Consegue observar a luz e a radiação. Enfim, terminando então, o que é ser um astrofísico? E aí tem o que as pessoas pensam, todo mundo pensa que a gente faz mapa astral. O que os amigos acham que o astrofísico faz, um monte de contas o tempo todo, não deixa de ser verdade em parte. O que a minha mãe acha que eu faço, o que eu penso que eu faço, a coisa mais fascinante do universo, e o que eu realmente faço é ficar sentado na frente de um computador, processando dados e fazendo programação científica. É isso aí, muito obrigado.